Oi, gente, muita gente me pergunta como é que faz para usar essa tal de brush pen, que é a caneta da moda. Eu sou Carol Negen, calígrafa, esse é o projeto Sua Letra, Sua Marca. Aqui a gente fala sobre caligrafia, lettering, dicas e todos os benefícios dessa prática artística e terapêutica maravilhosa da caligrafia. Então vamos entender hoje como é que a gente usa brush pen. E se você ainda não conhece o que é uma brush pen, eu vou começar explicando para você. Brush pen é essa caneta que se assemelha a um pincel. Por que ela parece um pincel? Porque a base dela é mais larga e a ponta é mais fininha, exatamente como um pincel de verdade. Então aqui eu vou colocar para vocês verem algumas diferentes pontas de brush. Todas elas são brush pen. E aí vejam aqui a diferença, ó, da espessura, do comprimento, e vocês vão notar também com a prática que as cerdas têm um material um pouco diferente. Qual é a certa e qual é a errada, Carol? Não existe isso, vai depender do seu objetivo e da sua adaptação a cada tipo de ponta. Pela minha prática, o que eu indico? Se você está começando a usar a brush, não use uma brush de ponta muito longa, porque quanto mais longa, mais flexível. E quanto mais flexível, mais habilidade ela vai exigir de você. Então, nesse caso, essas pontas mais curtinhas são mais fáceis de usar e de manusear para quem está começando a aprender. Depois você vai para as mais longas e tem outras bem mais longas que essa. Você não vai encontrar no mercado como se você fosse comprar, por exemplo, sei lá, uma lapiseira que você vai usar a ponta 03, 05, 07. Não, na brush não tem esse tipo de número. Então você vai aprender a olhar e tem papelarias que deixam muitas vezes um potinho com algumas canetas para você testar. Então você pode ir testando e se adaptando. Não precisa começar por uma caneta cara, porque todas elas fazem o efeito que a gente quer. E qual é esse efeito que a gente espera com a brush pen? É o efeito de volume na letra, que a gente consegue com uma mesma caneta fazer um traço bem fininho e um traço bem mais largo. E isso deixa a escrita bem viva, bem dinâmica, fica muito bonita. É o efeito que a gente faz com o bico de pena também, mas hoje o assunto é brush, não vou falar do bico de pena agora. Então, vamos para a prática de como é que você pode usar a sua brush pen se você não está conseguindo aí esse efeito de um traço fino e um traço mais grosso. Eu vou pegar aqui a preta de ponta média, que é uma que eu gosto bastante para todos os tipos de exercício, tá certo? E vou começar a mostrar para você como é que você faz. Uma coisa que eu sempre repito é que para se dar bem com exercícios de caligrafia, você precisa sair do automático e prestar bastante atenção em como você está escrevendo. E já tem, inclusive, em outro vídeo aqui do canal, alguns pontos para você prestar atenção para mudar a sua caligrafia. Não sei se você já viu, se você ainda não viu, procura aí no canal que tem um vídeo sobre como você mudar a sua letra, que é bem bacana e fala de várias coisas para você observar. Mas uma coisa que eu digo sempre é que você precisa observar uma coisa de cada vez. Então tem a inclinação, tem o tamanho, tem o alinhamento, tem vários pontos para você observar. E para aprender a usar a brush pen, a primeira coisa que você vai aprender a observar é a pressão que você coloca na caneta. Então você vai segurar a caneta bem direitinho, em forma de pinça aqui, certo? Indicador e polegar. O dedo médio serve como apoio e a pressão você vai sentir que você exerce com o indicador em cima da sua caneta. E aí tem vários pontos de pressão. Você vai começar com o mais levinho que você conseguir. Então pode ser que a sua inclinação mude agora, mas você não vai ficar prestando atenção nesse momento em outras coisas, certo? Só na pressão. Começa com a pressão mais leve que você conseguir. O que vai acontecer quando você exercer uma pressão bem levinha? O que vai encostar no papel é só a pontinha da caneta, tá vendo? Que é como se fosse a pontinha do pincel.
E, gente, caligrafia é exercício. Ai, Carol, é muito difícil usar essa caneta. Não é muito difícil, você só precisa de prática. Então, você vai fazer muitas e muitas vezes esse exercício de fazer o traço com a menor quantidade de pressão que você conseguir. Eu vou fazer aqui um pouquinho e você pode pegar aí a sua brush, seu papel e ir fazendo comigo. Mas você pode fazer isso e deve fazer isso muitas e muitas e muitas vezes, ok, gente? Eu vou fazer algumas linhas aqui com você, mas você pode fazer algumas folhas aí na sua casa, de preferência, reservando um horário no seu dia, todos os dias para esse treino, ok? Então, eu estou fazendo aqui com uma pressão bem levinha. E agora eu vou mostrar para vocês como com a mesma caneta a gente consegue várias espessuras diferentes só mudando a pressão que a gente coloca nela. Outra coisa bastante importante de você observar antes de eu mudar, deixa eu dizer. Quando você segurar em forma de pinça, perceba se ela está apoiada aqui nessa curvinha da sua mão para que ela fique com uma inclinação. Se você usar a brush em pé, você vai estragar a ponta da sua caneta, porque na hora que você colocar a pressão, ela vai começar a abrir. E aí, ao invés de escrever bem fininha, ela vai começar a parecer uma vassourinha e vai fazer vários tracinhos ao mesmo tempo, ela não fica legal. Então, para você conservar a sua caneta e manter ela o mais novinha possível por mais tempo, cuide da inclinação. Não coloque a sua brush na vertical para escrever, que ela vai estragar muito mais rápido. Outra coisa, use um papel lisinho, tá? Nesse caso aqui eu estou usando papel ofício A4 normal, mas se você for escolher algum outro tipo de papel mais sofisticado, sem problemas, é bom também. Use um papel liso, que também ajuda a conservar a sua brush. Então agora vamos para a mudança na pressão, tá? Vou virar aqui, vamos economizar papel, né, gente? Isso é ecologicamente correto, dá pra gente usar o mesmo papel para uma coisa várias e várias vezes. Então vamos lá. Vamos fazer uma primeira linha com essa pressão levinha que a gente começou aqui. Bem devagarzinho. Observa, vê qual é a sua dificuldade. Se a mão fica tremendo, é normal, gente. É uma questão de treino. Com o tempo, você vai ter muito mais firmeza, certo? Tracinhos fininhos. Vamos aumentar um pouquinho a pressão? Pouquinho, pouquinho. É isso que você vai começar a aprender a observar. Seu indicador vai colocar um pouquinho mais de peso agora e você já vai observar da primeira linha para a segunda linha como faz diferença. Estão vendo? Um pouquinho mais de pressão do que na segunda linha agora. Veja que eu não estou mudando a posição da minha mão, eu não mudei de caneta, eu não mudei nada, gente, só a pressão. Ups, apertei um pouquinho mais aquela ali. A pressão que eu estou colocando na ponta. Pressão não é força, tá, gente? Não precisa forçar a caneta. Ela é bem sensível. Um pouquinho da pressão que você mudar já vai mudar a espessura do seu traço. Olha só, mesma caneta, estou usando a mesma inclinação e estou só observando a pressão que eu estou colocando na ponta da minha caneta, sem força, só a quantidade de pressão. Olha aqui quantas espessuras diferentes nós conseguimos com uma mesma brush de uma mesma ponta. Estão vendo? Então, qual é o objetivo? Quanto mais você conseguir variar dessa primeira espessura para essa, mais legal vai ficar a sua escrita. Melhor você vai estar fazendo uso da sua brush para poder dar essa sensação de volume. Agora que você observou
a pressão que você coloca na ponta da sua caneta e já viu que dá para fazer várias espessuras diferentes na sua linha. Nós vamos lembrar do mantra da caligrafia, que eu sempre repito em todas as minhas aulas, em vários vídeos eu falo, que é o sobe fino e desce grosso. Como assim, Carol? Sempre que a gente estiver subindo um traço, a gente vai subir com leveza, menor pressão possível. E quando desce, a gente coloca a pressão, certo? Normalmente, a gente vai tremer mais e ter um pouco mais de dificuldade na hora de subir o traço, que é algo que a gente treina menos, é um movimento que a gente não tem no nosso dia a dia o hábito de treinar. Então, a próxima coisa que você vai fazer, depois de observar que a mudança de pressão na sua mão é capaz de fazer várias espessuras de traço, você vai completar pelo menos uma página com esses traços só subindo. E aí é que provavelmente a gente vai tremer mesmo, viu, gente? Principalmente no começo. Só subindo bem levinho, só subindo bem levinho. Sobe fino, sobe fino, sobe fino, sobe fino, sobe fino, ok? Pode fazer isso várias e várias vezes, se tiver tremendo. Às vezes eu tremo também, gente. Se eu tiver feito força, lavado muita louça, feito musculação, jogado frescobol, que eu jogo frescobol, na hora que eu sento para fazer caligrafia, minha mão também está tremendo. E se eu tiver há muito tempo sem praticar, o que é bem difícil, né? Porque eu trabalho com isso, acontece a mesma coisa. Então, é uma questão de treino. Então, faça aí, subindo várias vezes, subindo levinho, sem pressão, encostando só a pontinha do pincel para o traço ficar fininho. E aí, como é sobe fino e desce grosso, depois de treinar muitas vezes o traço só subindo levinho, a gente vai começar a alternar e fazer sobe fino e desce grosso, uma vez cada um, certo? Então vamos lá. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Ou seja, sobe levinho sem pressão, desce com a pressão. Sobe sem pressão, desce com a pressão, sobe com a pressão, desce com a pressão, sobe sem pressão, desce com a pressão. Várias vezes, ó. Sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso. E aí você vai se acostumando e acostumando o seu cérebro a prestar atenção na pressão que você coloca no seu dedo para escrever. Faz lá várias e várias vezes. Sobe leve, desce pesado. Sobe leve, desce pesado. Sobe fino, desce grosso. Faz isso várias vezes, gente, até você sentir que já está com mais firmeza nesse mesmo movimento. Quando você conseguiu fazer isso, vamos começar a juntar as duas coisas. E aí o primeiro movimento que você vai fazer para juntar é triangular. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Fazendo esse triângulozinho, você já está juntando dois traços, usando esse recurso da sua brush de escrever com volume. A minha já não tá novinha, gente, então vocês vão ver que de vez em quando eu estou subindo sem muita pressão, o traço vai ficar falhando um pouquinho. Se a sua brush estiver novinha, você não vai passar por isso, tá? E aí agora a gente pode começar a juntar, fazendo num movimento só. E aí você vai fazer triangular. Depois que você já tiver treinado bastante, gente, quando eu falo bastante, é bastante mesmo. Não adianta fazer isso aqui 2, 3 vezes e achar que já vai sair perfeito. Precisa treinar várias e várias vezes, tá?
Depois que você treinou várias e várias vezes, vamos começar a sair desse exercício triangular, pontudinho, e vamos para um exercício que já é mais caligráfico, que é o ondulado. Deixa eu pegar uma outra ponta de brush aqui. Vou pegar uma verdinha agora, ó. Mais curtinha, você vai ver que a gente consegue o mesmo efeito de fino e grosso que a gente conseguiu com a outra, tá? Então vamos lá. Vai fazer o sobe fino e desce grosso do mesmo jeito, só que agora você vai arredondar. Lembra que estava assim, ó? Segue isso, só que agora tirando a ponta. Arredonda. Arredonda. Ai, Carol, fazer junto ainda tá muito difícil, não tem problema. Faz separadinho, sem ponta. Depois que você estiver conseguindo fazer separadinho, sem ponta, lembrando, gente, e repetindo isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. E isso depende do quê? Qual é a qualidade da letra que a gente está analisando agora e prestando atenção agora? A pressão que você coloca na sua caneta. Vamos ensinar o cérebro a ensinar a nossa mão, certo? Fez separadinho, pode começar a juntar. E aí faz ovalado o quanto você conseguir. A mão não vai mais, para e começa outro. Sobe fino, desce grosso, sempre. Então vamos recapitular um pouquinho aqui quais foram os passos que a gente fez. A gente começou aprendendo a descer esse tracinho aqui sem pressão. Depois a gente foi mudando a quantidade de pressão que a gente coloca de uma linha para outra, para engrossando o traço. Depois que a gente fez isso, a gente fez uma série só subindo, sem peso, para aprender esse traço ascendente, que requer um pouco mais de firmeza da mão. E aí quando a gente começou o sobe fino e desce grosso, a gente foi fazendo isso com a caneta, aos pouquinhos, alternando. Sobe fino, desce grosso, sem juntar os traços, só para prestar atenção na pressão que a gente coloca no dedo. Depois que a gente fez isso, a gente começou a juntar esses traços pontudinho, fazendo pequenos triângulos, sobe fino e desce grosso. Depois que a gente conseguiu fazer esse triângulo, lembrando do mantra de tira o peso e põe peso, começa a fazer triangular, juntando tudo. E aí depois que a gente está fazendo legal o triangular, juntando tudo, a gente começa a fazer um exercício já mais caligráfico, que é ondulando o nosso traço. Não consegue fazer tudo junto ainda, faz separadinho, como se fosse um U de ponta cabeça, sempre sobe fino e desce grosso, sempre, em todos os exercícios, até começar a conseguir juntar. Conseguiu juntar, a gente vai fazer algo que é muito importante. E esse precisa de muito, muito, muito treino, gente, que são os ovais. Então você começa mais ou menos na diagonal da direita aqui, sobe fino e desce grosso. E aí vai juntar. Isso aqui tem que ser feito muitas vezes, gente, porque quanto mais perfeito sai esse oval, mais perfeito vai sair o seu alfabeto, melhor você vai dominar o uso da brush. Como assim, Carol? Depois você vai ver como esse oval aqui tá em quase tudo que você faz da caligrafia, gente.
E quanto mais você treina, mais perfeita fica a junção aqui, ó, de quando você começa. Por que não começa descendo aqui no círculo, Carol? Porque quando você for juntar o que está subindo no traço fino, vai ficar um degrau aqui, ó. Se você começar descendo e for juntar ali, ó, vai ficar aparecendo. Então você começa subindo fininho, desce com peso e junta de novo. Sobe fininho, desce com peso e junta de novo. E esse aqui pode fazer, gente, páginas e páginas e páginas. Sobe fino, desce grosso e vai juntando. Depois que você estiver conseguindo fazer um oval legal, a gente já treinou reto, lembra? Já treinou o curvo, agora tá treinando o oval, prestando atenção sempre no quê? Tem várias coisas aqui para prestar atenção para corrigir, gente. A espessura, o tamanho, o alinhamento, o espaçamento, mas agora, como a gente está aprendendo a usar a brush, o objetivo aqui é aprender a usar a brush, a gente está cuidando do quê? Da pressão. Conseguiu fazer os ovaizinhos? Você vai começar a ver o quanto você vai usar esse oval para fazer letra, certo? Olha lá, o oval de novo, o oval de novo, o oval de novo. Então, quando você já treinou um tanto reto e um tanto fininho, lembrando que sobe fino e desce grosso, fez reto, subindo e descendo, fez pontudinho, fez curvo e fez o oval, comece a treinar o alfabeto. E aí é tentando e arriscando. Ai, Carol, mas minha letra tá tremendo. Ai, mas não tá bonito. É assim mesmo, gente. Vai depender de bastante e bastante treino. E aí, vamos mudar de cor de novo para ficar legal. Depois que você treinou todos esses traços, você pode começar a se arriscar a escrever. Então, por exemplo, eu vou colocar meu nome. Olha como é o mesmo movimento que a gente está fazendo todo o tempo. Vou colocar o sobrenome também. Ó, sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso. Então, se você está começando a usar a brush agora e quer aprender a como deixar essa diferença de espessura, isso é o que vai fazer, ó, toda a diferença no seu uso da brush. Se você estiver conseguindo fazer esse traço mais ou menos na metade da espessura desse, já vai ficar bem legal. Dá para fazer uma diferença ainda maior, tá, gente? Bem fininho e bem mais grosso e bem fininho. Mas se você já estiver conseguindo deixar metade, já vai dar para ver que você está usando uma brush e não uma caneta comum. Então, essa diferença para essa é o que vai fazer a sua escrita ficar legal. E você ir dominando a brush cada vez mais. Quanto mais você treinar, mais fininho você consegue deixar quando sobe, mais largo você consegue deixar quando desce. Essa diferença vai dando volume, vai fazendo a sua escrita ficar super bonita. E aí você já pode enfeitar, colocar um sombreadozinho para deixar bonito. Mas o mais importante aqui é você entender que a pressão que você coloca na caneta é o que vai fazer toda a diferença para a diferença do traço. Então, na hora de usar a brush, primeira coisa que você precisa é aprender a controlar a pressão da sua mão. Aqui você teve vários exercícios para começar a dominar o uso da sua brush pen. Recapitulando, faça traços retos, diagonais, você pode fazer vertical também, mas a nossa letra é um pouquinho mais inclinada, normalmente para o lado direito, então faz na inclinação da sua letra.
Primeiro você faz descendo, testando como é a pressão que você coloca, e aí ficando atento você vai mudando a pressão da sua mão, faz várias espessuras com a caneta. Do reto você vai pro sobe fino e desce grosso, cada vez um, cada vez um, cada vez um, junta e faz triangular. Conseguiu triangular, faz ondulado. Conseguiu ondular, faz os círculos. Conseguiu fazer os círculos ou os ovais, você pode começar a riscar as letras e começar a fazer o seu nome rapidinho, gente. Você vai começar a sentir a diferença só de prestar atenção na pressão que você coloca na sua caneta. Treino, muito treino e atenção na pressão que vai dar tudo certo. Olha que legal, gente. Bons treinos aí para vocês, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. A gente se vê no próximo vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser colocar mais alguma dica que eu não falei aqui sobre como usar sua brush pen, coloca nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.